E agora, cara, hum, colocando o pé aqui na nossa América do Sul, ficou cortadinho ali, né, o I e o L, mas vamos falar sobre o Mercosul, que é a qual o Brasil faz parte, que é a qual o Brasil, inclusive, tem certa liderança, digamos assim. E o que que a gente precisa entender bem? O Mercosul, ele também é um bloco econômico e ele está exatamente no mesmo contexto de formação da União Europeia. E aqui, cara, eu quero que talvez a gente perceba um detalhe importante. Originalmente, originalmente as grandes lideranças aqui do nosso continente, da América do Sul, são Brasil e Argentina. Durante os anos 80, esses 2 países, cara, o Brasil e a Argentina é uma relação de amor e ódio, assim, né. Os argentinos venceram a Copa do Mundo agora, teve gente lá torcendo pra Argentina, teve gente que não, tem gente que odeia a Argentina, tem gente que gosta, é uma relação de amor e ódio muito louca, assim. Mas saiba que Brasil e Argentina, cara, por muito tempo andaram juntos, tanto em crises quanto em crescimento econômico, tanto em várias posturas políticas que os 2 países tiveram concomitantemente, governos mais à direita, governos mais à esquerda. Basicamente, eles vivem ao mesmo tempo experiências muito parecidas. E nos anos 80, não exatamente na mesma data, né, obviamente, mas nos anos 80, de maneira geral, foi a saída dos 2 países de seus governos militares, ou seja, a redemocratização, tanto na Argentina quanto no Brasil. Isso aproximou muito os 2 países. E essa aproximação, aliada a um contexto global, fez com que se surgisse o anseio de criação de um mercado comum da América do Sul, criação de um bloco econômico também na América do Sul. Bom, isso estava sendo discutido na Europa, isso estava sendo discutido na América do Norte, em outras regiões do mundo, e por que não se discutir isso na América do Sul? A gente sabe, cara, é muito interessante isso, existe, uma tríplice fronteira, inclusive, entre Brasil, Argentina e Paraguai, onde diariamente inúmeras pessoas fazem a travessia, vão jantar na Argentina, dormem no Paraguai, vão para o Brasil, compra muamba, meia no Paraguai, vai para a Argentina, compra desodorante na Argentina, é uma boa, né? Ir para Foz do Iguaçu, dorme lá em Foz do Iguaçu, depois vai para o Uruguai, compra para Uruguai, vai para o Paraguai, compra meia. Inclusive uma dica aqui para vocês, uma dica boa, tá? Ó, passou no concurso para a festa da aprovação de vocês, é ir direto para Foz do Iguaçu, atravessa lá para Argentina, vai, sai, vai no restaurante, toma vinho argentino muito bom. Só que se for para o Paraguai, não compre, na verdade não compre não, não fale com os caras da meia, fica essa dica. Olhou para o cara que vende meia, tu vai ter que comprar. Tem que andar assim, ó, reto, tu cruzou o olhar com ele e ele vai te vender. Ele vai começar oferecendo uma por 10, 2 por 10, 2 por, cara, até aí tu vai dizer assim: "Porra, daqui a pouco tu vai me pagar pra eu levar tuas meias, cara". E por que que eu tô te dando esse exemplo? Porque é muito fácil, hoje em dia, passar de um lado para o outro, de uma fronteira para outra, exatamente por conta do Mercosul. Uma pontezinha separa essa ponte da amizade, separa as 2 fronteiras, e é muito fácil fazer essa transição de um país a outro. Agora, o que que a gente precisa saber? O Mercosul, que tem sede lá em Montevidéu, no Uruguai, ele foi criado em 91, muito próximo, mas muito próximo mesmo da União Europeia, pelo Tratado de Assunção, uma referência à Assunção, né, do Paraguai, capital do Paraguai, e assim foi criado o Mercosul. Na época, o presidente do Brasil era o Fernando Collor, então foi durante o seu governo. Pode ser perguntado isso também, como é algo do Brasil, pode se aprofundar um pouquinho mais, anotem isso aí no caderno de vocês. Na época, o presidente do Brasil era o Fernando Collor de Mello, e um cara que era, principalmente de forma retórica, mas na prática muito adepto
dessa integração econômica, de uma maior liberalização, de uma abertura comercial, fim do protecionismo, colocar o Brasil no cenário internacional, ele era muito adepto de todas essas ideias, todas essas questões. E assim, cara, se começou a se construir a ideia do Mercosul. Porém, o que que a gente precisa saber? O Mercosul, ele tem algumas características peculiares. Primeiro, não existe uma moeda comum, como existe na União Europeia. No Mercosul, lembra daqueles níveis de integração? Pois é, o Mercosul está alguns níveis atrás da União Europeia, obviamente, né? Mas quais são os principais objetivos do Mercosul? Primeiro, a eliminação de impostos, de tarifas alfandegárias, ou seja, impostos para transação econômica entre um país e outro, para movimentações comerciais. E aí que se cria o que a gente chama de TEC. O que que é a TEC? É a tarifa externa comum. Ou seja, para a circulação de mercadorias entre os países, há uma tarifa comum, há uma tarifa única entre essas nações, entre esses países. Isso facilita muito as transações econômicas, a compra e venda de mercadorias entre esses países. Principalmente, cara, o que circula muito entre os quatro aqui, né? Entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, são produtos agrícolas, principalmente, mas também alguns produtos industrializados, já com um valor agregado maior. E vocês estão percebendo que tem aqui alguns em azul mais escuro, que são os membros do Mercosul, tem alguns em azul mais claro e tem um país pintadinho de vermelho aqui. Por quê? A Venezuela ela já fez parte do Mercosul, no entanto, efetivo, assim, membro efetivo do Mercosul, no entanto, está suspensa. O Mercosul suspendeu a Venezuela por conta de rupturas a questões de direitos humanos. O atual momento que a Venezuela vive é muito difícil, não só econômico, claro que existem grandes problemas econômicos, mas principalmente políticos, um, um regime bastante instável, com vários problemas ligados a liberdades, e tudo isso fez com que nos últimos anos a Venezuela fosse suspensa. Então, quais são os membros efetivos do Mercosul? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E existem os colaboradores, né, que é praticamente toda a América do Sul aqui, mas os efetivos são esses quatro. E, cara, para o dia a dia da população, na verdade, o que mais nos afeta de maneira bem direta é que não precisa de visto, não precisa de passaporte para o trânsito entre os países do Mercosul. Por exemplo, para ir para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, ou para algum argentino, Paraguai, Uruguai vir para cá, é só vir com a sua carteira de identidade. Nós, por exemplo, com RG, com o nosso documento de identificação, não há necessidade de passaporte. E isso faz toda a diferença em relação ao turismo. Vocês estão ligados, Balneário Camboriú é uma cidade que vive isso muito de perto, né? E é algo que a prova, como é ligada a Balneário Camboriú, ela pode cobrar. É muito, e não só em Balneário Camboriú, em todo o litoral catarinense, é muito perceptível no verão a grande quantidade de turistas do Mercosul que chegam, principalmente de argentinos. Claro, nos últimos anos, nesse último ano em especial, nos últimos anos, a pandemia não nos permitiu ter uma noção tão nítida disso. Mas nesse ano agora, já está se percebendo isso e vai se perceber mais ainda o número de argentinos bem menor por conta da crise econômica que os nossos vizinhos aqui estão vivendo, né? Então, uma moeda muito desvalorizada, problemas internos na sua economia, faz com que o número de argentinos no litoral brasileiro reduza bastante. Mas a política do Mercosul fez e faz, e com certeza em breve para o Brasil é muito bom que volte os argentinos a visitar, economicamente falando, visitar o litoral brasileiro. Isso mexe com a indústria do turismo, né? Que é muito importante para a gente. Então, tanto para nossa
transição entre fronteiras, quanto a para dos outros membros, é tudo liberado. E outra coisa que pode ser cobrado também, bastante atual, é a questão da placa. Vocês já devem ter visto, né, que a placa dos carros nos últimos 2 anos aí, especialmente em 2022, se tornou obrigatório o emplacamento com a placa do Mercosul. Qual é a mudança? A placa do Mercosul, ela é muito mais tecnológica, digamos assim. Ela mudou em relação àquela nossa placa convencional, né. Cada país da Mercosul tinha sua própria placa, com as suas características. Agora não é igual a placa, mas ela tem uma estrutura igual, ela tem um mecanismo igual, em que se tu estiver na Argentina, os enfim, as autoridades de trânsito, o governo argentino consegue identificar a tua placa, para vários motivos. Consegue identificar a tua placa, por exemplo, para encontrar teu carro se for roubado, tem um QR Code, é é muito mais rápido fazer isso. Se o carro fosse roubado e desaparecesse com a placa antiga, praticamente impossível encontrar ele em outro país, né. Agora, com a placa do Mercosul é mais fácil. Também, as irregularidades que são, registradas aqui no Brasil, claro que nos governos do Mercosul também irão aparecer. Para o bem ou para o mal, há uma maior integração, inclusive nos veículos, a partir de agora. Então, essa alteração, claro que ainda não são todos os carros que estão com a placa do Mercosul, né, mas em breve vai ter sido feito toda essa transição para essa nova placa, e algo nesse sentido pode ser cobrado na nossa prova também. Fechado, gente? Aí agora vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, sobre exatamente esse ponto, esse tema aí do Mercosul. Vamos ver o que que ele diz. Brasil e Argentina chegaram a um acordo para a redução de 10% da tarifa externa comum do Mercosul. O consenso foi alcançado durante a negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e seu equivalente argentino, no Palácio Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021, ou seja, bem recente. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil, que pretende abrir mais sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai, para que seja formalizado. O Brasil e a Argentina fecham um acordo do corte de 10% da tarifa do Mercosul. Interessante a gente pensar nisso porque sempre que há uma redução tarifária, a gente consegue perceber qual é o país mais forte, qual é o mais fraco. Como que a gente percebe isso? Quem está achando bom e quem está reclamando dessa redução tarifária. Vou te dar um exemplo. Imagina que tem uma redução tarifária entre Brasil e Alemanha de comércio. Reduz a tarifa para a gente comprar produto alemão e para o alemão comprar o produto brasileiro. Cara, quem que vai sair ganhando com isso? O brasileiro ou o alemão? É melhor para o brasileiro comprar o produto alemão do que o alemão comprar o produto brasileiro. Então, a indústria brasileira vai reclamar. Logo, o Brasil é o país mais fraco nesse caso, né? Economicamente mais fraco. E como a gente pode perceber nesse textinho aqui, houve um acordo econômico de redução de 10% daquela tarifa externa comum, que o Brasil achou o máximo, porque mais argentinos irão comprar produtos brasileiros. Isso faz com que mais dinheiro circule na nossa economia. Isso é muito bom, cara. Isso ajuda a reduzir a inflação, isso ajuda a melhorar os índices econômicos, obviamente, coisa que os argentinos não gostaram, né? Por que que os argentinos ficam com o pé atrás? Bom, se vão comprar mais produtos brasileiros, vão deixar de comprar argentinos. E aí a nossa economia acaba desacelerando um pouco. Então, esse jogo econômico, essas disputas, elas são muito interessantes. É bom a gente ficar bem ligado nisso também. Porque política internacional, principalmente econômica, é um tabuleiro de xadrez de forças de vários lados, em vários eixos. Então é bem importante a gente ficar ligado nisso, certo? Então vamos ver só o que que a questão nos diz. Vamos dar uma olhadinha. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Então,
Existe uma negociação que foi explicada já pelo texto que a gente acabou de ver, e existe uma característica do Mercosul que fundamenta essa negociação. Qual característica é essa? Vamos ver, letra A, limitação da circulação financeira. Isso não é característica do Mercosul. Na verdade, o Mercosul visa o contrário, né? Visa abrir mais essa circulação financeira. B, padronização da política monetária. Toma cuidado. O Mercosul ele é um bloco econômico, ele visa a integração, mas não é uma integração total. Inclusive, até nem é parcial, porque nós não temos uma mesma moeda, né? Se fosse na União Europeia, poderia até ser, mas a letra B, padronização da política monetária, não. Letra C, funcionamento da união aduaneira. O que é o funcionamento de uma união aduaneira? União aduaneira significa liberação nas alfândegas. Então, tanto para a circulação de pessoas, de serviços, de produtos, é liberado nas alfândegas dos países. Esse funcionamento de união aduaneira é que permite o que a gente acabou de ler. Então, isso é uma coisa que a FEPES ela pode fazer também. Não cobrar diretamente alguma característica do Mercosul, mas ela apresentar uma situação e dessa situação a gente resolver um problema. A partir dessa situação, algum problema, algum ponto, algum item ser solucionado. Fechado? Então a gente pode usar mais ou menos essa, esses itens aí para perceber como a cobrança ela não necessariamente vai ser direta, em algumas questões vai. Vou falar para vocês. Dentro das nossas questões, uma delas pelo padrão que a FEPES usa, uma delas provavelmente vai ser mais contextualizadas. As outras, elas são bem diretas.